Oi, Sueli. Lúcia, Oi, posso fazer uma pergunta? pode? Na última, acho que é o último encontro dessas aulas, você parece que falou que nós temos 3 tipos de corpo, né? O corpo físico, o corpo de Ti e o corpo espiritual. Será que eu ouvi bem? Na verdade, o espiritual ou mental, né? Corpo Ah, mental. E esse corpo mental que pode se elevar e se transformar. E tem o corpo espiritual, que é o self, né? O eu. ah. Então, são quatro corpos, né? E O esse que corpo tem a ver físico, hã? com, você chama isso que essa ligação com o transcendente, por exemplo. Não sei se contempla isso, né? Que Contempla, tipo de... seria o nosso corpo espiritual, né? Ou mental, que pode, ou espiritual, né? Que é luz, não é um corpo que tem uma forma, é, um- é uma, é um raio laser, sabe? Que nem as estrelas, né? As estrelas, por exemplo, algumas estrelas podem até ter morrido já, mas a luz dela continua no espaço. E aqui a gente pode até captar luz de estrelas que já não tem mais, entendeu? Mas a luz dela ainda continua. Beleza. Obrigado, Lúcia. Na física, a gente estuda isso, né? Por exemplo, Big Bang, que foi a primeira explosão que criou esse universo, os físicos captam sons dessa explosão até hoje, né? Ele vai propagando, né? Uhum. E quanto mais a sua luz é concentrada, por isso que eu falo do raio laser, né? O raio laser é uma luz super concentrada e ela viaja longe. Essa luz que nós temos aqui, ó, é uma luz mais difusa, né? Ela não vai muito longe. Então, o espírito, ele é uma luz. E a gente não, quer dizer, não fortalece essa luz, a gente teria que fortalecer, né? Porque para a gente virar estrela depois, a gente tem que não ficar só no físico, né? Uhum. Tem um sábio, é um monge ocidental, ele vê na palavra grega que traduz a Deus, né? O theos, ele diz que a raiz dessa palavra é luz. Ah, Só é? que diz que, mas não é a luz que eu vejo, é a luz que permite com que eu tudo veja a luz, entendeu? Ela nunca se deixa ver. Ela permite que nós vejamos tudo, mas ela mesma não se deixa ver. Então isso ele diz que é a raiz da palavra Deus. Poxa, que lindo isso, né? Bonita. Uhum. Então, a palavra Deus é luz. É É luz luz, é. que ilumina tudo, mas ela mesmo a gente não consegue ver, é Consegue. isso? Ela permite que nós vejamos tudo, mas não se deixa ver. Não é Hum. captável. É interessante. Quem sabe um dia a gente não veja, né? Precisamos de outros olhos para isso, né? Nossa, a Gabi está no paraíso, hein? Olha, a Gabriela Andrade, olha só, o mar lá atrás. Vocês estão vendo? Esse azul do céu e esse azul do mar, ele faz muito bem pro fígado. Bom, vamos começar então, pessoal?
Tá tudo bem com vocês? E a todos. Ei, Ana, tudo bem? A internet fica fraca. Quê? A imagem. Eu vou desligar a imagem porque a internet fica fraca. Ah, tá Tá? bom. É Ana de Manaus? De Manaus. É, a Ana de Manaus. Oi, Ana. Bom Tudo dia, bem? Lúcia. Bom dia a todos. Bom dia. Pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre, continuando a falar dos meridianos, né? Lembra que a gente comentou do meridiano do pulmão e intestino grosso, que a gente traçou a rota do pulmão e intestino grosso, tá? E que eu falei que eram meridianos muito intensos, né? E são meridianos das mãos. E agora a continuação disso são os meridianos dos pés, que vai pegar o estômago e o baço, tá? Esse ciclo, ele é um ciclo que faz a continuação do ciclo de 24 horas, é quando a energia vai passando ciclicamente nos órgãos durante 24 horas, né? Porque o pulmão, lembra que eu falei que é das 3 às 5 da manhã. Então, a energia está passando pelo pulmão, né? Das 3 às 5. E depois, das 5 às 7, está passando pelo intestino grosso, tá? Depois das 7 às 9, o intestino grosso passa o bastão, quer dizer, passa a energia para o estômago. Hã? Estômago. Oi? Para o estômago. E depois o estômago passa pro baço, que é das 9 às 11, tá certo? Então, esses horários são muito importantes para a gente até respeitar esses horários, né? Para que a energia possa fluir direitinho. Eles são intensos porque o pulmão e o intestino grosso, o pulmão, né? A gente sempre fala mais do órgão. O pulmão e o baço, eles são muito intensos, porque eles são centros de distribuição, quer dizer, eu vou usar uma imagem, né? Assim, que nem a gente tem esses centros de distribuição de mercadorias, o pulmão e o baço são centros de distribuição, ou seja, o pulmão distribui esse sopro protetivo, que protege, defensivo, esse sopro que é yang, que te protege, tá? E o baço, ele é um centro de distribuição do sopro nutritivo, né? É um sopro que te nutre, né? Que, assim, tem muito a ver com sangue, mas, assim, ele mantém o sangue dentro dos vasos para nutrir todo o corpo. Então, eles são muito intensos, porque eles para distribuir para todos os cantos, até as extremidades, tanto o pulmão quanto o baço, tá? Então, são esses dois. Eu tinha descrito o pulmão, agora eu vou para o baço. Vamos ver o slide, Nívia? Então, não tem um slide antes, não, né?
Já tá nesse já? Tem um slide antes? Não. Primeiro, depois tem Esse é o primeiro. Ah, tá. Então, deixa eu ver esse primeiro aqui. esse. Esse. Não, é só para vocês verem como é interessante a circulação dos meridianos, né? Porque o meridiano do pulmão, por exemplo, ele começa no tórax. Você pode apontar aqui, Nívia, que é o meridiano yin das mãos, né? Então, o pulmão é meridiano yin das mãos, ele começa no tórax, viaja por dentro, aí ele se superficializa no membro superior e vai até a ponta do dedo. Espera um pouquinho só. Vai até a ponta do dedo, certo? Aí ele se liga com o meridiano do intestino grosso, que é o meridiano yang das mãos. Agora pode ir. Que vai da ponta do dedo até a cabeça. Isso. A gente traçou esses no encontro passado. Aí, na cabeça, ele se liga com o meridiano yang dos pés, no caso, o meridiano do estômago, que vem da cabeça e vai até o pé. E aí, o meridiano vai se ligar com o meridiano yin do pé, que no caso seria o baço, que vai do pé até o tórax novamente, tá? Então, ele fez um ciclo, né? De dentro do tórax, ele foi para as mãos, da mão foi para a cabeça, da cabeça foi para o pé, e do pé foi para o tórax, novamente, tá? Esse ciclo é repetido 3 vezes, tá? Então, por isso que cada ciclo contém 2 meridianos das mãos e 2 meridianos dos pés. Isso dá um total, que são 4, né? 4 meridianos, 2 das mãos, 2 dos pés. E como é repetido 3 vezes, quantos meridianos que dá? No total, dá 12, né? Tá certo? A matemática tá bom aí, não? Então, dá 12 meridianos. Tá. Então, hoje nós vamos ver o meridiano do estômago, que vem da cabeça para os pés, tá? E depois o meridiano do baço, que vai dos pés pro tórax. Tá bem? Então tá. Arruma. Ah, não. Primeiro eu vou falar desse diagrama que é o Qi, que é o sopro, ou energia, mas esse sopro é o sopro de nutrição, não é o de defesa, é o de nutrição. Aí olha que interessante, porque ele é composto, vindo da esquerda para a direita, ele é composto por um ideogramazinho que é um grão de cereal que explode. Então, parece, né? Um grão de... Você cozinha o cereal e ele explode, pipoca, arroz, etc., né? Aí, no segundo, que sobe e se eleva em direção ao céu. Então, esse que explodiu, esse grão de cereal que explodiu, então o vaporzinho dele vai subir, vai se elevar. E juntando os dois, isso vai ser os sopros nutritivos, quer dizer, não tem o de defesa, são os sopros nutritivos que vão compor, que vão ajudar a defesa, entendeu? Então, tudo que vem de baixo seria esse sopro nutritivo que vai se elevar até o
aqui o pulmão, coração, para ajudar a defesa também. Por isso que eu falei que o pulmão, ele seria um centro de distribuição dos sopros de defesa, de imunidade, etc., que é mais celeste. E o estômago é um centro de distribuição dos sopros nutritivos. Então, ele vai distribuir esse sopro que vai nutrir, tá? Então, vamos ficar de pé, que eu vou primeiro mostrar, então, você pode ver o outro, aqui. Então, aqui tem o meridiano Yanmin do estômago, dos pés. Por que dos pés? Porque ele vai até o pé. E também porque o órgão do estômago, ele está abaixo do diafragma. Por isso que a gente fala, por isso que ele vai correr mais nos pés, né? Então, vamos ver onde que ele se inicia. O meridiano do estômago, ele se inicia abaixo da pupila, né? Que tem um ponto aí que chama receptáculo das lágrimas. Eu acho bonito esse nome, que é bem aqui no forame do olho, bem embaixo da pupila, lá que começa o meridiano do estômago, tá? Aí ele vai contornar, não, abaixo da pupila, aqui. Aí ele vai descer, passar, não, vai descer direto. Aqui está branco, aqui, não sei porquê, mas isso. Vai passar pelo canto da boca, passar pelo maxilar, passar de frente à orelha e vai até o canto da testa. Então, esse é do estômago. Então, veja que ele irriga, inclusive aqui no maxilar e também anterior ao ouvido. Então, quem tem bruxismo, geralmente é por causa que esse meridiano aí não tá fluindo bem, tá? Aí, no maxilar, né, vai descer. Então, esse ponto embaixo da pupila, que é o primeiro ponto do estômago, chama claridade yang. Não é o yang brilhante, tá? Mas tem a ver com os olhos. Então, vai descer um ramo aqui no maxilar, aí vão para isso. Vai descer um ramo aqui no maxilar, tem um pontilhado que vai para trás e vai até a grande vértebra. Aqui do ladinho, você pode ver que tem a grande vértebra. Da grande vértebra, vai para frente para a fossa clavicular. Da fossa clavicular, vai ter 2 ramos. Um ramo que é o interno, que é esse pontilhadinho aí, que vai penetrar no tórax, vai até o estômago, liga com o estômago, depois liga com o baço, que está do ladinho do estômago, e vai descer até a virilha. Tá? Voltando aqui para a fossa clavicular, tem um outro ramo que é o superficial, que ele vai descer na linha do mamilo, passar pela raiz do mamilo, aí vai entrar um pouquinho em direção ao meio do corpo, né? E vai descer e vai até a virilha, onde ele se encontra com esse ramo interno. Por isso que esse ponto é importante. Chama Qi Chong, impulso do sopro. Aí ele vai para a coxa, meio que na lateral da coxa, mas anteriormente, lateral anterior, né? Vai passar do lado do fêmur, do joelho,
e vai descendo da tíbia e vai até o segundo dedo do pé. Até o segundo dedo do pé. Tem algumas conexões importantes. Por exemplo, do estômago 36, que é o andar 33 milhas, tem um ramo que sai e vai até o terceiro dedo do pé. Então, o segundo dedo do pé e o terceiro são dedos relacionados ao meridiano do estômago, tá? Tem uma outra conexão importante, que é no dorso do pé, na parte mais alta do dorso do pé, que é o estômago 42, que é o Chongyang, que é o pulso do Yang. Eu estou traduzindo, mas o nome chinês é Chongyang, que é o estômago 42, ele vai sair um ramo, né, e vai para a medial do dedo grande. Está vendo que tem a unha do dedo grande? Então, vai para essa lateral aí, que é o baço, né? Vai se ligar com o baço, tá? Então, esse é o meridiano do estômago. São pontos que a gente utiliza muito. Por exemplo, a gente percute na virilha justamente para desbloquear esse ponto do estômago, né? O dorso do pé, quando a gente anda, a gente também está desbloqueando. Quando fica duro, a gente não consegue andar direito quando está bloqueado aqui no estômago 42, né? Então, vamos ficar de pé, gente, e vamos traçar isso aí no próprio corpo. Tá bom aqui? Tá bom, sim. Ficar na posição de descanso. O ramo no rosto. Início do estômago, passa pelo canto da boca, de frente ao ouvido e vai até o canto da testa. Então, eu vou fazer um down-in, fazendo esse movimento aqui, passando o calor das mãos para esse ramo do estômago. Aqui no maxilar aqui, o ramo vai descer, né, vai descer até a clavícula aqui, vai para trás, até a sétima cervical aqui. Até vou massagear um pouquinho, que é a grande vértebra. Aí vai para a fossa clavicular, e aqui vai se dividir, né, em dois ramos. Um que é interno e outro é superficial. Eu vou pelo ramo interno. O ramo interno, ele vai descer e vai se conectar com o estômago, que é a víscera dele, né? E vai se conectar com o baço, que é o órgão, né, ao qual ele está associado. E aí ele vai aqui na virilha, que é o ponto, que é o impulso do sopro, tá? E voltando aqui na fossa clavicular, eu vou pegar o ramo superficial, que ele vai descer, pegar o mamilo, na linha mamilar, vai pegar aqui na raiz do mamilo,
entrar para perto da linha central, descer e vai naquele ponto na virilha, onde se junta com o ramo interno. Os dois, então, vão se juntar nessa região, e o ramo o superficial, ele vai para a coxa, aqui, na parte anterior, mas meio lateral ao fêmur, e vai descer, passando pelo joelho, pela perna, e vai até o segundo dedo do pé, tá certo? Aí as conexões. Aqui no estômago 36, que é o andar 3 milhas, né, que é um pouquinho abaixo do joelho, ele vai ter um ramo que vai até o terceiro dedo do pé, tá? E aqui, na parte mais alta do dorso do pé, vai sair um ramo que vai até a medial aqui do dedo grande, que é do baço, tá? Então, vamos de novo. Primeiro ponto, canto da boca. Desce na garganta, aqui na clavícula, aqui na sétima cervical, fossa clavicular, ramo interno, descer para a víscera dele, que é o estômago, para o órgão conectar com o baço, e aqui na virilha, tá certo? Ramo superficial, linha mamilar, raiz do mamilo, entra um pouquinho, vai descer e vai aqui na clavícula, na virilha, e juntar com o ramo interno. O ramo superficial continua, desce na parte anterior do membro inferior e até o segundo dedo do pé. Conexões. Aqui, o estômago 36, tem um atalho que vem por dentro, vai até o terceiro dedo do pé, tá? Parte mais alta do dorso do pé, vai até o canto medial do dedão. Deu para traçar, Nívia? Deu sim, Lúcia. Algumas curiosidades. Canto da boca. Se você está sempre com o canto da boca para baixo, o seu meridiano do estômago não vai estar bem. Por isso que o sorriso é importante. Porque aí você levanta o canto da boca, certo? Essa parte aqui do maxilar, que é o bruxismo, então é sempre bom a gente cuidar do estômago para não ter isso aí, para não ter o bruxismo, certo? Deixa eu ver, eu tinha pensado em outra coisa, que o estômago, ele é o centro de distribuição da nutrição, tá certo? Então, tinha mais uma coisa, mas eu esqueci. Vamos para o baço? Aqui é o baço.
é o meridiano Taim do baço pâncreas dos pés, né? Pode me tirar para ampliar a figura? Dá para... Porque o baço aqui, ó, ele começa aqui, tá vendo? O pezinho, ele vai passar por entre a parte branca e a parte mais vermelhinha do pé, né? Vai subir pela perna, né? Vai subir mais ou menos na parte anterior. Nessa face medial, ele vai estar na parte anterior, tá? Na parte anterior da face medial do membro inferior. Vai passar pela virilha. Eu estou no ramo... Na virilha, ele se divide em 2 ramos. Um que é o ramo superficial e outro que é o ramo interno, tá? Mas eu vou pegar primeiro a superficial, que vai subindo na direção do mamilo, depois ele contorna e vai para o pequeno peitoral. Aí a gente pode ver esse tórax de perfil, tá? Porque ele vai contornar, o ramo vai contornar a axila e vai descer na linha axilar até mais ou menos o 7º ou o 6º intervalo da costela, tá? Aqui. Você pode levantar e mexer um pouco aqui, porque é muito sensível. Esse ponto do baço, que está na costela, é muito sensível, tá? Agora, voltando para a virilha, a gente vai ver como é que é o ramo interno, que é o pontilhado aqui. Ele vai, então, entrar no tórax, ele vai para o baço, que é aquela coisa pequenininha lá, né? Vai passar no estômago, que é a víscera dele, e vai subindo, né? Para, vamos dizer, se ligar com o ramo superficial, mas ele continua e vai subindo pela garganta, na lateral do esôfago, até onde? Até a boca, porque a boca é a abertura do baço. Só os órgãos têm aberturas aqui no rosto, né? Então, o baço tem, o estômago não tem abertura do sentido, só os órgãos. Assim como o pulmão tinha abertura também, aqui, né? Que era o nariz, tá? Então, vamos traçar o baço. Eu vou primeiro traçar no pé, depois traçar no outro, tá? Então, vamos lá. Então, o baço vai começar aqui, ó, no canto do dedão, tá? Ele vai passar aqui, né? Vai ascender aqui a parte medial anterior e vai até a virilha. Vou traçar agora o superficial. Superficial, ele vai subir na linha mamilar, vai até o pequeno peitoral e vai descer na linha axilar até o último ponto, tá? Isso. O outro lado. Subir aqui. Virilha. Contorna. E
desce aqui. Tá? De novo. Tá? Agora vamos ver o ramo interno. Subir. Esse ainda é o superficial. Aqui que vai entrar para o tórax. Aí entrou no tórax, passa aqui no baço, né, que é o órgão dele, conecta com o estômago, aí sobe e vai para a boca. Tá? De novo. Entrou aqui, tá? Baço, estômago, abertura na boca, tá? Algumas coisas interessantes do baço. Ele, além de ser o centro de distribuição do sopro nutritivo, ele tem a virtude da fé e da estabilidade. Ele é o elemento terra, né? Então, tem essas duas virtudes aí. E aí é muito ligado com o pulmão, porque quando ele chega até aqui, o pequeno peitoral, ele chega a 2 dedos ou 3 dedos do primeiro ponto do pulmão, que está exatamente aqui. Então, quando a gente percute isso aqui no pequeno peitoral, né? A gente está percutindo não só o primeiro ponto do pulmão, mas também está percutindo, está ressoando também no baço. Tá? Os dois estão muito próximos aqui. Outra coisa interessante é que o movimento do baço é de ascensão, porque o estômago, que é a víscera dele, ele ingere os alimentos, então tem que ser um movimento para baixo, né? Aí ele processa esses alimentos e o baço vai retirar a essência desses alimentos. O baço vai retirar a essência desses alimentos e mandar para o pulmão. Então, ele distribui para todo o corpo, mas ele tem um movimento de ascensão para o pulmão, que é para mandar a essência dos alimentos para o pulmão, tá? Para fortalecer o pulmão. Então, esse movimento para cima é próprio do baço. E o baço, gente, ele comanda os músculos, tá? Então, se esse movimento de ascensão está fraco, os músculos ficam caídos, entendeu? Por isso que com a idade, o baço ficando mais fraco, a gente fica com as coisas caídas, né? Se a gente não treinar um pouquinho para suspender, por exemplo, quando eu era jovem, estava tudo mais, né, para cima. Agora está tudo caindo, seios caindo, tudo caindo. Porque é o sopro do baço. Pior ainda quando
fica muito fraco o baço, ele não sustenta mais os órgãos. Então, bexiga caída, ânus caído, tudo isso é por causa que o baço não está fazendo esse movimento de ascensão. Por isso que também, pessoal, uma coisa importante é vocês observarem nas suas práticas, né, que esse... Dá para ver o pé? Dá para ver. Que esse dedo grande e segundo dedo e terceiro dedo, né, são os dedos que levantam, quer dizer, quando você vai suspender o corpo, Lúcia, tem dedos é aqui. bom suspender um pouquinho a câmera aqui, mudar, porque está aparecendo muito a mesa e pouco você. Aí. O que eu estou dizendo é que, por exemplo, baixei, né? Aqui, e quando vou suspender, principalmente esse dedo grande que vai empurrar o chão, esse dedo grande e o estômago, o segundo dedo, vai empurrar o chão para eu ir para cima. Os outros dedos é para você escorar. E se o dedo grande não estiver bem no chão, você não consegue suspender o seu corpo de uma forma legal, né? Porque muita gente tem esse dedo grande e não consegue ter aderência no chão. Principalmente quem tem pé chato. E outra coisa, quem tem o segundo dedo do pé, tem o dedão ele é o baço, segundo dedo do pé é o estômago. Quem tem esse segundo dedo muito comprido, quer dizer que o estômago gosta de comer, né? Tá meio... Alguma questão, pessoal, nesses 2 meridianos? Pergunta, quem não tem baço? Quem não tem baço, morfologicamente o baço não está mais lá, mas o campo do baço ainda está. Quer dizer, fica mais fraco, mas ainda tem as funções do baço devido ao campo do sopro, da função dele, ainda está lá. Ok. Não sei se tem mais alguém. Assim, Marcela Bezerro, o que pode causar esse descenso do baço? Ó, o baço, ele é muito enfraquecido por pensamentos, preocupações e vice-versa, né? Se você tem o baço enfraquecido, você tem uma tendência de ter pensamentos muito compulsivos, né? E ser mais preocupada. Ou, às vezes, você pensa demais, porque ou está fazendo uma tese. Quando eu trabalhava na Unicamp, o pessoal que fazia tese de mestrado, doutorado, sofria muito do baço, né? É porque pensa demais, aí enfraquece o baço. Quer dizer, tira a raiz, porque o baço é a terra, né? E
E também, algumas pessoas já nascem com esse elemento mais fraco, tá? Então, tem que, por exemplo, se já nasce com esse elemento mais fraco, né? Então, as práticas escolhidas devem ser para potencializar o baço. E todas as práticas corporais chinesas, principalmente, estão trabalhando o baço estômago, tá? Porque o baço sobe toda vez que você faz o movimento de ascensão, né? Pelo menos no Tai Chi Qigong, por exemplo, ou em qualquer outra prática, você está estimulando o baço a ascender, né? E o descenso, o estômago descende, tá? Então, o baço tem que ascender, o estômago tem que descer. Os dois estão aqui no centro. É como se fosse uma roda aqui, né? Aqui no centro. Mas a questão é o pensamento. Tem um capítulo do Tao Te Ching que fala que você tem que enfraquecer os seus pensamentos e fortalecer os ossos e o estômago, né? Por quê? Porque se o seu baço não conseguir assimilar esse sopro nutritivo, né? Ele vai prejudicar os seus pensamentos, que não vão ficar nítidos, né? Você não vai ter forças nem para pensar, nem para falar, entendeu? Quando você é jovem, até uns 30 anos, talvez o pré-natal ainda ajude, mas depois, se você não assimilar essa nutrição, você não vai pensar direito, né? E outra coisa é que o baço é ele que expulsa a umidade do corpo. Se ele não conseguir expulsar a umidade do corpo, o seu corpo fica pesado, essa umidade que não circula, por causa que o baço não está circulando a umidade, ele cria muco, né? Aí esse muco vai tornar o corpo pesado, vai fazer com que você não pense direito, que mais? Vai produzir tumores, bloqueios. Olha como o baço é importante, né? Baço estômago. Por isso que os chineses, quando eles encontram alguém, a primeira coisa que eles perguntam é: você já comeu? Eu achava tão esquisito isso. Não falam bom dia, boa tarde. Não, você já comeu? Tudo bem, pessoal? Lúcia, tem algumas perguntinhas aqui. A dificuldade de concentração tem relação com o baço? Sim, claro. Tem sim. A Madata diz que está fazendo mestrado e está com dificuldade. Então, Madá, você que está fazendo mestrado, você tem que fazer as práticas, porque as práticas vão te dar mais vigor, mais, sabe, para você pensar direito na sua tese, né? Inclusive, assim, quando está pensando demais, as pessoas têm tendência, porque o sabor do baço estômago é o doce.
Então, as pessoas que usam muito a cabeça têm uma tendência de gostar de comer muita coisa doce, né? Chocolate, por exemplo. Mas é bom não exagerar no doce e muitas vezes também o pensamento é porque quando tem uma compulsão de pensamento é porque você não comeu direito, você não alimentou o baço, estômago de uma forma legal, entende? E aí os pensamentos vêm. Se você comer uma coisa assim, saborosa, gostosa, quentinha, aí o baço agradece, entendeu? A Elizabeth pergunta se a meditação ajuda a harmonizar os pensamentos, repercutindo no baço. A meditação, Sim. eu acho que a meditação em movimento melhor, porque o baço tem a ver com músculos, né? Rege os músculos. Então, você meditar só sentada e sem movimentar, eu acho melhor até fazer uma meditação em movimento, que vai ajudar bastante, tá? Não aquela meditação que você senta e fica lá, porque se o baço não está bem, se você sentou e está parada, né? Você tem muito pensamento. Então, é melhor fazer antes uma meditação em movimento, porque o movimento vai ajudar o baço, né? Por causa que você está em movimento com o corpo, e também o pensamento vai estar empalidecido porque você está mais no movimento. Uma prática é o treinamento perfumado? A Mayara pergunta. Uma prática boa? Olha, pode ser qualquer prática, viu? Pode ser 18 terapias, pode ser Tai Chi Qigong, treinamento perfumado. Todos eles, se bem feito, se você fizer direitinho, eles podem ser uma meditação em movimento. Ou pode até ser assim, de você passear, meditar andando, meditação andando. Você passear tranquilamente, percebendo os pés. O ideal seria no parque, onde você tem a natureza, né? O ideal seria isso. Se você não puder, você pode andar em casa também. Você vai andando, né? Respirando e andando meditativamente. Lúcia, a Roseli pergunta se, além das práticas, você sugere algum alimento. Eu não sou muito boa de alimentos, sabe? Eu acho que eu sou mais da questão de que o que é de gosto arregala o peito, né? Regala o peito. Então, eu gosto de comer todos os sabores, de todas as cores, né? É claro que, às vezes, a pessoa tem algum desequilíbrio, aí tem que ver, né? Qual que é o sabor que não pode exagerar, qual que é o sabor que vai ajudar, mas eu não sou muito, quer dizer, não sou muito expert em alimentação, em nutrição, porque eu como de tudo, né? Ok. Ué, Buda também comia de tudo, né? Eu li um livro aqui que fala do Introdução ao Budismo, diz que Buda, ele pedia comida, né? Ele e os discípulos dele, eles pediam comida e eles comiam aquilo que as pessoas davam para ele.
né, não sei, eu acho que se você fortalecer o baço e o estômago, você vai ser mais exigente na qualidade daquilo que você põe para dentro, né? Então, isso vai ser natural, quer dizer, eu como de tudo, mas não é qualquer coisa também, certo? Tem que ter uma qualidade, né? Tem uma pergunta sobre o horário. Devemos deixar o estômago em repouso no horário dele e do baço? A Selma que perguntou. Selma, na verdade, quando o sopro tá no horário passando por esses órgãos, é quando os órgãos, eles, por exemplo, no caso do estômago, né? É quando o estômago ele está funcionando mais, tá? Vamos dizer, num horário muito tarde da noite, o estômago não está funcionando, então se você comer, você vai forçar, você vai desgastar a energia dele, fazendo ele funcionar, certo? E quando, por exemplo, mas dos órgãos, eu acho que é diferente, porque, por exemplo, o baço, ele tem que assimilar, certo? Ele tem que filtrar aquilo que o estômago, que a víscera dele ingeriu. Aí ele vai precisar de um pouquinho de tranquilidade para ele fazer isso. Entendeu? Coração, por exemplo, o fígado, todos esses órgãos, quando a energia está passando por eles, eles precisam de um pouquinho de tranquilidade, tá? Para receber isso. A víscera já é outra coisa, né? Tem que funcionar, tem que triturar, etc. Mas eu vou te dizer uma coisa, esses horários, você tem que ficar sabendo qual que é o horário que a energia está passando por que órgão, né? E também está observando, por exemplo, se você está muito fraca no horário das 9 às 11 da manhã, quer dizer que seu baço não está bem. Se você está muito fraca, vamos dizer, no horário do final da tarde, quer dizer que seu rim não está lá muito bem, né? Isso serve como autoconhecimento. Mas, assim, não dá para ser obsessivamente querendo seguir esses horários, porque cada um vai ter um biorritmo que, às vezes, não segue esses horários. O biorritmo, ele vai ser de acordo com certas necessidades do próprio corpo que não está lá tão harmonioso, né? Então, ela tem um biorritmo que você tem que observar também. Por exemplo, às vezes, fala que não é para comer muito à noite, mas se eu não comer, pelo menos no final da tarde ou no comecinho da noite, eu não consigo dormir à noite, porque fico com fome. Então, tem que comer. Então, tem que observar isso, né? A Sandra Leite lembrou aqui dos livros da Sônia Hirsch. Tem o Manual do Herói, tem... Tá, tem um monte, né, Sandra? Tem um monte de livro da Sônia Hirsch, que as pessoas podem consultar. Mas eu acho que o livro mais importante que você tem que ler é o seu próprio corpo, né? É claro, tendo uma referência com essas teorias, né? Por exemplo, a Sandra Hirsch apresenta várias teorias da medicina chinesa, mas
Você tem que observar seu próprio corpo, porque às vezes muda também. Às vezes uma coisa que estava sendo boa para você comer, depois de um tempo já mudou. Então, pessoal, tem mais alguma coisa? Alguém quer levantar a mão para falar alguma coisa? Estou me sentindo muito sozinha aqui, só falando com a tela. Eu vou, então, pessoal, pedir para a Maristela falar um pouquinho sobre uma postura que é muito importante e no qual a gente utiliza muito esses dois dedos, que é o do baço estômago, que é o dedo grande do pé, e o segundo dedo, né? É claro, complementado pelos outros, né? Que é a postura do cavalo, de montar cavalo. Essa postura de montar cavalo tem em tudo quanto é prática da medicina chinesa, porque ela fortalece todos os órgãos e principalmente o baço estômago, essa postura do cavalo, né? Mas ela deve ser bem feita, né? Outro dia a Caru me perguntou qual que é a altura em que a gente assenta quando faz essa postura e qual que é a abertura dos pés, né? Então, vou pedir para a Maristela comentar um pouco e falar que a Maristela, ela anda muito a cavalo, né? Ela é do Jequitinhonha, ela anda demais. Então, ela está acostumada, né, Maristela? E quando ela dá as aulas de 18 terapias, ela está sempre falando para as pessoas, olha a postura do cavalo, assim, né? E também as pessoas que fazem as práticas chinesas, assim, para valer mesmo, por exemplo, nas artes marciais, eles ficam nessa postura do cavalo diariamente por, sei lá, meia hora ou mais, entende? Para fortalecer os músculos. Fortalecer não em massa muscular, mas em tônus muscular, né? Vamos lá, Maristela? Vamos. Bom dia, bom dia. Bom, vou falar sobre essa postura do cavalo que a Lúcia está abordando. Então, a gente tem que observar que é uma largura onde a gente vai conseguir abrir a virilha. A Lúcia mostrou um ponto do estômago, do meridiano do estômago, que é o estômago 30. A postura de montar a cavalo passa por aí, né? Não abertura média, muitas pessoas pensam que é flexionar o joelho, mas a gente tem que pensar em assentar a bacia e abrir aqui esse meridiano do estômago. Aí você vai conseguir ter a senso-percepção desse tônus muscular que ela está dizendo, né? Que é no meio. Não é muito baixo, né? Tem pessoas que conseguem fazer muito lá embaixo, mas aqui, muito embaixo, é outro tipo de treinamento, é como se a gente passasse do ponto. Porque se você desce demais, você perde aquela sensação do entumecimento ácido, que é aqui no meio, né? Então, a gente vai ver o estômago 30, quando assenta a bacia, a virilha vai abrir, os joelhos ficam leves, né? E aí nós vamos sentir o dedão do baço, né, do meridiano do baço, os dois dedos do estômago, é que vai te impulsionar para elevar. Aí dá uma certa vibração, né? Então, essa altura de você abrir a virilha
né? É muito importante essa altura, não fazer nem muito alto e nem muito baixinho, né? No treinamento de algumas artes marciais, a posição é lá embaixo, porque é um outro objetivo, né? Mas, em termos energéticos, pensar sempre nisso. Abrir a virilha para não perturbar também o tronco, a coluna, e você vai sentir a vibração, a ascensão do sopro e o descenso, senão passa do ponto. Agora, também a abertura é importante. Um cavalo não é magrinho assim, né? O cavalo ele tem um lombo que é mais exuberante. Então, você vai imaginar os pés estão enraizados, é onde a gente apoia no estribo, por causa dessa abertura aqui, né? Então, se a virilha é fechada, olha o que acontece com os joelhos, né? E se você abre a virilha, vai ter essa sensação. Aqui no Tai Chi Chuan, a gente, quando vai projetar o punho, é importante ter a senso-percepção desse tônus e a subida, né? A ascensão do sopro, o descenso, né? É deixar os joelhos livres. A Lúcia falou também do estômago 36, que é importante ele estar livre, né, para ter um trânsito bom de Qi, e o estômago 42, que vai ser... Você sente esses pontos livres. Ô, Maristela, Oi? Quando você desce, aí que tem que prestar mais atenção de manter o dedo grande do pé no chão, né? Sim. É que seu tênis, eu acho que ele está dando a impressão que você está tirando o dedo grande do pé. Mas não estou, não. Está firme lá. Está firme no chão. Tá. O dedo não sai, porque se o dedo sair, aí a força muscular vai toda para fora, né? Mas o dedo está lá. Está bem pisado, assentou, chegou aqui, não precisa passar desse meio, onde você vai sentir a vibração, a circulação nas pernas e elevar. Tudo bem? Vocês querem fazer junto comigo? Quer fazer uma vez de lado, Maristela? De lado. Então, assentar a bacia, abrir a virilha e dar um impulso da subida. Sentir essa circulação. Abrir, chega até o meio e ergue. Perfeito. Vamos fazer? Oi? Vamos fazer uma vez? Vamos fazer uma vez. Achar uma abertura confortável. Pode deixar a mão aqui, a gente faz um movimento. Projetar o punho na postura do cavalo. Elevar. É devagar, para vocês sentirem a vibração, né? A circulação nas pernas. Abre a virilha. É um meio, né? E retorna.
Abrir. Abrir. E retornar. Tudo bem, Lúcia? Ah, foi legal, sim. O pessoal fez bem. Eu queria saber, deu para sentir aquela pressão nas pernas? Ah, A outra coisa, pressão. Maricela, você falou que a abertura não pode ser muito pequena e também não pode ser muito grande, né? O cavalo também É, não é tão gordo assim, né? eu diria você, não é montado um elefante, né? É, assim, é, é porque é grande demais, a gente também acaba passando, você perde essa sensação. Tem que ser uma posição que te dê conforto, é sentir que está virilha, passando pelo joelho até o tornozelo, tá? E você fortalece, você tem a perna bem forte por causa que você andava muito a cavalo, né, Maristela? Ainda ando, mas faço muito as práticas, né? Principalmente as 18 terapias, onde a gente trabalha muito com essas senso-percepções da circulação do sopro. Uhum. As 18 terapias vai te propiciar essa consciência, essa senso-percepção de uma forma muito interessante, né? Eu gosto muito das 18 terapias porque tem essas possibilidades. A gente trabalha a postura do cavalo, a postura de arco e flecha, que é outra relação, né? A gente trabalha o cheio e o vazio. Então, é para trabalhar com essas sensações e ter consciência. Quando os pés estão na postura de descanso, é outro trabalho, outra sensação que a gente vai fazer, né? Vai buscar sentir. Então, Vamos aplicar um pouco essa postura do cavalo também no Tai Chi Qigong agora, Maristela? Vamos sim, convidar o pessoal para fazer junto vamos fazer junto. e tentar acertar a postura do cavalo nos movimentos? Vamos fazer a sequência toda, né? É, Do início. então vamos nos posicionar, postura de sentido, que é os pés juntos. Espera um pouquinho, deixa o pessoal se posicionar. Pronto. Vamos lá. Céu. Homem, terra. Separa o pé na posição de descanso. Água sobe. Fogo desce. Madeira expande. Metal contrai. Importante acalmar o coração, movimentos, uma cadência lenta. Abrir o céu.
arco-íris. Mais lento, Maristela. Separar as nuvens do céu. Guardar o coração e abrir o coração. Remar no meio do lago. Separar, erguer a flor de lótus. Contemplar a lua no céu. E refletida no lago. Postura do cavalo, empurrar o sopro perverso e trazer o correto. Mãos de nuvens.
Abraçar o mar. Contemplar o céu. Outro lado. Colher o sopro celeste. E trazer para o topo. Empurrar as ondas. Outro lado. Aliviar o peito, o estômago. Bater as asas. Outro lado. Dois dragões enrolados no pilar. Aparar. Não, do lado de cá, vou fazer espelhado. Aparar à esquerda. Desviar. Pressionar.
empurrar. Última vez, a parar, desviar, pressionar, empurrar. Preencher baixo ventre. Verter o sopro celeste por baixo ventre. O sopro terrestre por baixo ventre. Rim, a postura do cavalo. Agora vamos buscar o rim, bexiga, coração. Rim, vai até a bexiga só. E coração. Tocar, posição de descanso. Ganso selvagem bate as asas. Posição de montar cavalo. Virar a roda celeste. Outro lado. Arco-íris. Bater a bola.
alternância yin, yang, cheio e vazio. Pequeno circuito. Grande circuito. Três respirações. Suspende o calcanhar e vamos fazer a reverência, juntando os pés. E retornar ao vazio. Bem. Soltar. Fazer o Ra. Solta o corpo. 2. Muito bem. Achei que ficou meio longe, não sei se deu para o pessoal ver. Deu sim, Maristela. Foi legal. Deu? Deu. Pessoal, então é isso. Alguém quer dar? Já são 11h30, né? Dá para... Vocês têm alguma questão, alguma pergunta? Algum comentário? Oi, Lúcia, eu sempre tenho pergunta. Quando a gente faz aquele de captar a energia celeste e trazer para dentro, você pensa em algum meridiano? Eu sempre fico na dúvida se é algum daqueles, por exemplo, que você mostrou hoje, ou se é o do centro, e se é o triplo aquecedor. Eu fico pensando isso, eu não sei. Caru, eu não penso nos meridianos, eu penso na imagem de você, sabe, de você colher e arrancar mesmo para trazer para o corpo. Assim como você vai colher uma cenoura, você vira assim e tira, né? Então, eu não penso, né? Eu penso só nesse... O que eu poderia pensar é que eu estou trazendo pelo vaso concepção, né? Que é essa parte medial do corpo, né? Mas essa torção aqui, tá? Aqui, daqui, trazer para cá, tá? Ô, Lúcia, a Eugênia está perguntando como fica a mão nos 2 dragões enrolados no pilar. Como fica? Essa pode ser... Essa é a garra do dragão, né, Eugênia? Às vezes eles chamam também de bico de pato, mas eu acho... Mas também é a garra do dragão, né? Você pode ver nas imagens.
que quando faz assim, aqui, né, entra né, esse coração da palma, fica mais profundo, essa é a garra do dragão, tá? Então, como é que fica, né? É um dragãozinho com a garra para baixo e outro com a garra para cima, tá? Esse daqui empurrando para cá e esse empurrando para lá. Assim. Deu para ver? Deu? Deu sim. A Vera está com a mão levantada, Lúcia. Era Pode falar. Rosenthal? Sim. Sim, não, eu só queria saber se esse que a Maristela fez agora no final, eu faço às vezes confusão. Foi o Iticum? Não, foi o Taiji Qigong, Ah, o Taediticum. Tá. harmonização dos sopros. Tá. Essa é uma confusão aí, Vera. Mas tudo bem. Tem que fazer só. É o Iti... Não, como é que foi? Como é que ele chama? Taiji Qigong, Vera. Harmonização dos sopros. Iticum. Tá ótimo, obrigada. É ótimo. Obrigada. Nada. Acho que as perguntas que ainda ficaram no chat, se tiver alguma, a gente traz na próxima, né, Lúcia, na próxima aula. Tá bom, porque já chegou na hora, é isso? Chegamos. Tá. Então tá bom. Depois você me manda as perguntas lá do chat, tá bom? Vou deixar. Tá bom. Obrigada, pessoal. Bom domingo. Tchau, bom domingo. Ah, obrigada, Lúcia. Obrigada, Maristela. Obrigada. Obrigada. Foi ótimo. Obrigada, bom domingo. Gratidão. Tchau, Nívia. Tchau, pessoal. Tchau. Gratidão, obrigada. Gratidão. Tchau, bom domingo para todos. Ana. Viva!